Olá desenhista! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode sair de um desenho de boca desse jeito aqui para um desenho de boca bem elaborado e bem construído como esse aqui. Então se por um acaso você não sabe desenhar a boca, esse vídeo aqui é para você. Se você tem um sonho de aprender a desenhar e não sabe desenhar nada, ou já tem uma certa base e quer aprimorar, eu postei um vídeo mostrando as 4 técnicas que eu uso, as técnicas mais efetivas para que você possa aprender a desenhar mais rápido e desenhar qualquer coisa. Com essas 4 técnicas você vai conseguir aprender mais rápido a desenhar e as pessoas vão ficar de boca aberta quando verem seu desenho. Essa é uma apresentação completa e você encontra aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada lá. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago e eu fiz esse canal aqui para te ajudar a dar os primeiros passos no desenho realista. Então antes da gente começar o tutorial de hoje, se inscreve logo no canal, deixe seu gostei e vamos direto para o nosso tutorial de hoje. Para começar, eu vou te falar os erros que a maioria dos iniciantes cometem na hora de desenhar boca e os erros principais que você deve evitar. O primeiro erro a evitar é começar sem um rascunho prévio. Assim como qualquer desenho, tudo que a gente vai fazer, a gente faz um rascunho ali antes, a gente faz um planejamento. Assim a gente vai saber qual caminho seguir para saber qual resultado a gente vai ter que chegar. Sem contar que a gente tem um controle de todo o processo de construção. E aqui pode ver que eu já comecei errado, já cheguei desenhando de uma vez, fazendo linhas duras e sem nenhum planejamento prévio. Inclusive falando de linhas duras, esse é um outro problema. A gente não desenha com essa falta de cuidado, com essa falta de carinho, onde a gente já chega traçando linhas ali duras, sem um menor carinho pela arte que você está fazendo. Tem que ser tudo com calma, com cuidado, e a maneira que vai passando, que a arte vai se construindo, você vai deixando cada vez mais visível. Um outro erro muito comum é tentar desenhar de cabeça, apenas da imaginação, quando você é apenas um iniciante. Não é legal, porque assim a gente tenta criar tudo que a gente tem na nossa imaginação, e geralmente não sai legal. Então o importante é que você tenha uma imagem, você pegue uma imagem que você queira desenhar ela, por exemplo, imagem de boca, e assim você sabe exatamente o que você tem que fazer, afinal você está olhando ali a imagem e o resultado que o seu desenho tem que alcançar. E como você pode ver, olha só, não fica nada legal quando a gente faz um desenho sem nenhum planejamento prévio, fica tudo muito feio. Então agora eu vou pegar o mesmo lápis aqui que a gente está usando e vamos fazer de maneira certa. Então, para começar com a nossa maneira certa de desenhar boca, eu vou fazer uma grade. Nessa grade aqui eu vou ter uma posição para eu fazer ali os lábios que a gente vai construir durante o vídeo, tá? E essa linha vertical no meio eu vou deixar um pouquinho ali para a direita, porque assim a boca vai estar um pouquinho de lado. Tenta repetir no papel exatamente como está no vídeo. Lino, não estou conseguindo ver direito as linhas, esse vídeo aqui é em HD, clica nas configurações e coloca em 1080. Depois disso eu vou marcar exatamente onde vai passar a linha do lábio de cima. Agora, exatamente nessa região aqui, começando no máximo na altura dessa linha do lábio onde eu acabei de fazer, eu vou fazer um círculo. Ah, Lino, não sei fazer círculo, não precisa ficar redondinho. Agora do outro lado eu também vou fazer um círculo, mas ele vai ser mais oval, mais achatado. E vou fazer uma demarcação de onde vai vir a linha do lábio de cima. E exatamente aqui eu vou fazer um outro círculo oval. Tenta fazer do mesmo tamanho que você vê no vídeo. E para finalizar esse lado, a gente vai conectar esse círculo maior com esse círculo menor, criando um outro também. Assim como a gente fez do outro lado, eu vou demarcar também aqui aonde vai ficar a linha do lábio de cima. E acima dele vou fazer mais um círculo, que esse círculo é onde vai ficar essa lateral aqui do lado do lábio. Ah, Lino, não sei fazer um círculo. Não precisa ser perfeito. Agora eu vou retocar os que a gente já fez, só para ficar mais visível. Para finalizar essas medidas que a gente está fazendo, a gente vai fazer a mesma coisa no lábio de baixo. A diferença é que vão ser 2 grandes achatados, tá? Já aqui do lado direito ele vai ser menos achatado. E a partir daqui vai começar a mágica. A gente vai fazer uma linha em toda essa parte de baixo desses círculos que a gente fez em cima, para poder fazer a linha de baixo do lábio de cima. Tenta fazer com as mesmas curvaturas que eu faço aqui no vídeo. E aqui a gente vai fazer a linha do lábio de baixo.
Agora vamos completar a formatação do lábio de cima, seguindo esses círculos que a gente fez com as mesmas curvaturas. E a mesma coisa no lábio de baixo, preste atenção como já está tomando forma. Depois disso, vamos apagar todas as mensurações que a gente fez, todos os círculos, todas as grades que a gente criou previamente, deixando só essas linhas do lábio. E vou limpar o papel tirando esses pedacinhos de borracha que ficam em cima do papel quando a gente apaga. Ficou com vontade de soprar eles, né? Agora a gente vai começar a demarcar as regiões onde vão ficar as sombras. E para começar, vai ficar uma sombra aqui nessa lateral da boca. Então eu vou criar a formatação aqui. Agora o canto da boca no outro lado e toda essa região do meio do lábio também vai ter uma divisão de tonalidade, de sombreamento. Então eu vou fazer pequenas linhas ali tracejando para eu saber exatamente onde eu vou ter que deixar a divisão de sombreamento. Na parte de baixo também vão ter as divisões, então toma cuidado e tenta fazer exatamente como você está vendo no vídeo. Lembra de colocar o vídeo em HD, porque é importante que essas linhas sejam mais claras no início, afinal elas não podem aparecer quando a gente estiver criando o sombreamento. Vou criar também a divisão do sombreamento aqui na parte de baixo da boca, mas eu não sei se eu vou fazer o sombreamento aqui, talvez vai ser mesmo só dentro da boca, mas vou fazer para caso eu decida. E para finalizar o rascunho com chave de ouro, eu vou fazer a divisão aqui dos dentes. Agora vamos começar para nos preparar para fazer o sombreamento. Para isso eu vou utilizar o lápis 4B, porque é um lápis que eu consigo trazer tonalidades bem escuras e também tonalidades bem claras. Então assim eu consigo fazer a luz e sombra de maneira mais simples. E para isso eu já vou dar uma escurecida aqui na divisão entre os lábios. Agora nós vamos sombrear os dentes. Para isso, como vai acontecer? Eu vou começar a escurecer da região da esquerda para a região da direita. A região da esquerda vai ficar mais escura e à medida que eu for indo para o meio dos dentes, vai ficar mais claro, assim como você está vendo no vídeo. Já desse outro lado vai ser um degradê ao contrário, tá? A região direita que vai ser mais escura. E à medida que a gente for indo para a esquerda, a gente vai pressionando menos o lápis, porque assim ele vai ficando mais claro. Agora vamos começar a sombrear o lábio de cima. Para isso eu vou fazer algumas camadas aqui e você só tem que repetir junto comigo. E também já aqui no começo, no início dessas camadas de cima, eu vou escurecer essa lateral do canto da boca. E nesse sentido aqui eu vou fazer uma camada escura. Vamos descer um pouco a camada para divisão entre os lábios. Do outro lado, eu vou preencher todo o canto da boca. Já do lado de fora do canto da boca tem uma sombra projetada bem escura, então eu vou escurecer essa divisão entre o lábio de cima e o lábio de baixo, e além disso vou fazer uma camada bem escura subindo nessa lateral do canto da boca, assim como você está vendo no vídeo. E vou dar mais uma escurecida nessa parte do lábio. Continuando as camadas do lábio, eu vou fazer toda uma demarcação nessa região aqui, toda uma camada nessa formatação. Agora no meio do lábio de cima. E vamos ligar essa formatação nesse trecho. Agora do outro lado nós vamos fazer do mesmo jeito.
E pronto, assim nós temos dividido as regiões mais escuras, as tonalidades mais escuras do lábio de cima. E para dar mais uma reforçada, a gente vai escurecer mais ela para entrar mais em contraste. Legal, e depois disso a gente já tem dividido as regiões mais escuras, então só o que a gente vai ter que fazer agora é preencher as regiões que sobraram, claras, as regiões que estão fora dessas camadas escuras, mas com atenção, já que elas são mais claras, a gente não pode preencher para ficar da mesma tonalidade das camadas que a gente criou, eles precisam ficar um pouco mais claras, tá? Agora a gente vai repetir o mesmo processo na região de baixo. A diferença é que as camadas aqui vão ser um pouco mais claras. Tente seguir as formatações dessas camadas de acordo com o que você vê no vídeo. Legal, essas são as camadas mais escuras que trazem a formatação ali para o nosso lábio de baixo. E agora a gente vai preencher essas regiões que sobraram, lembrando que elas precisam ficar mais claras, hein? Legal, e vou dar mais uma pequena escurecida nas regiões mais escuras. Legal, agora bem aqui nessa lateral direita e também na região do meio ali do lábio, eu vou dar mais uma pequena escurecida para trazer uma sensação de curvatura e de profundidade. Um pouquinho também nesse lado esquerdo e depois a gente vai preparar para a próxima etapa, que é a etapa de começar a homogeneizar o desenho, a etapa de esfumar o desenho. E como esse tutorial aqui são para iniciantes, eu vou pegar um cotonete, tá? Porque assim fica mais simples de você achar aí na sua casa. Ah, Lino, mas eu tenho aqui um esfuminho. Então utiliza seu esfuminho, simples assim. Então com o cotonete na mão aqui, eu vou começar a fazer movimentos circulares, tá? Pra gente começar a homogeneizar. Uma coisa interessante, uma dica pra você, que eu recomendo na minha maneira de construir desenhos, eu gosto primeiro de esfumar as regiões mais escuras, para depois começar a ir para as regiões mais claras. Legal, agora vamos para o lado direito do lábio de cima. E vamos esfumar essa camada mais escura no canto da boca, que está do lado de fora do lábio. E vou voltar para retocar as outras partes do lábio onde a gente já passou, tá? Lembrando que quanto mais tempo você passa esfumando, melhor fica a homogeneização e mais bem misturado fica. E uma coisa, não pressione o cotonete ou o esfuminho, tá? Agora vamos esfumar a parte de baixo. O ideal aqui é que você use um lado do cotonete que não esteja sujo, tá? Para poder homogeneizar, já que as camadas aqui são um pouco mais claras do que as camadas de cima, tá? Olha só, movimentos circulares, em alguns lugares eu utilizo movimentos lineares, mas o que importa aqui é não apertar o cotonete, ou no seu caso não apertar o esfuminho, se você estiver usando o esfuminho, tá? E fazer bem de leve, afinal a camada de grafite ele é um pó, então você não precisa apertar para que ele possa misturar. Basta que ele tenha o contato ali e que passe um certo tempo você fazendo a mistura, que ele vai misturar. Agora eu vou limpar toda essa sujeira que tem aqui ao redor, que deu uma sujada ali de grafite, tá? E também vou apagar esse pequeno rascunho aqui embaixo. Vou esfumar um pouco mais nessa região aqui de divisão entre o lábio e a parte de baixo. E vou voltar com a borracha para limpar mais um pouco.
Legal, olha só, já tá muito bom o nosso desenho, né? Mas eu quero trazer alguns detalhes de pontos luminosos e de textura mais clara pro desenho, tá? Para isso eu vou utilizar uma caneta borracha, mas você pode pegar uma lapiseira, sabe aquelas lapiseiras que tem borracha na ponta? Você pode pegar ela e, por exemplo, fazer um pequeno corte, para você deixar ele meio pontudo ali a borracha. Depois você vem fazendo a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Mas essas partes aqui do detalhe da borracha já é algo opcional, eu que estou decidindo fazer aqui, adicionando. E são somente alguns detalhes em formato de linhas nas regiões mais claras do lábio. Não muito, porque demais pode estragar. Agora também eu vou fazer aqui na parte de cima do lábio. Últimos detalhes e desenho finalizado. Basta você colocar aí a sua assinatura e o seu desenho vai estar lindão. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim, e se você quer aprender a fazer desenho realista de verdade, não dá pra ficar só em tutoriais, não dá pra viver só de tutoriais. Então, pra ter um caminho mais concreto e mais efetivo e você aprender de verdade, dá uma olhada na apresentação que eu falei aqui no primeiro link da descrição. Te vejo lá e te vejo também no próximo vídeo do canal. Até mais, desenhista!